Questão sobre primeiros socorros. E grande essa questão, hein? Para analisá-la aqui tem que ter calma. Ó. Cabos da rede elétrica de alta tensão caem sobre um carro com 3 passageiros. Beleza. Até aqui tá tudo ok, deu para entender tranquilo, não deu? Nessa situação, o procedimento indicado é... Qual que deve ser o procedimento indicado? Vamos ver. Solicitar a ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros. Aqui está o problema. Ó. Vou falar o que acontece. Quando o cabo de alta tensão cai sobre o veículo, ainda que você imagine que esses cabos não estejam eletrizados, acho que é esse mesmo termo adequado, você não vai correr esse risco de tirar a pessoa dali de dentro. Eu vou explicar por quê. Porque dentro do veículo, você está na proteção do que a física chama de gaiola de Faraday. Se você não estudou isso ainda no curso de legislação, em algum momento seu instrutor deve falar isso. Não precisa entender detalhes do que é essa gaiola de Faraday. Eu só estou explicando de forma física, da matéria, física mesmo, que quando um cabo de alta tensão cai sobre um veículo, você pode ficar quietinho lá dentro, que você não vai ser eletrocutado. Entendeu? Agora, se você colocar o pezinho no chão, meu rei, aí já era. E tem gente que fala assim, dá um pulo, pula. Se você colocar um pé no carro e outro no chão, aí é eletrocutado. Mas se você pular também e abrir os pezinhos, aí, porque o chão está eletrocutado também. Então, o arco das suas pernas, né, que você abriu aqui, ó, o arco aqui, ó, a energia passa por aqui e você toma um choque. Então, o melhor a fazer é não retirar as pessoas dentro do carro. Aqui está falando dos passageiros, mas é claro que o condutor também entra nisso aqui, né, gente? O condutor é a mesma coisa que o passageiro. O adequado aqui seria ocupantes. O adequado seria retirada dos ocupantes, tanto faz se é condutor ou passageiros, tá? E aqui fala sem provocar a movimentação do carro. Quando ele coloca aqui sem provocar a movimentação do carro, é tipo assim, tô assoprando, né? Tentando dar uma galobada aqui para você achar que essa letra A tá certa. Não tá. Não pode retirar o pessoal de dentro do carro quando esse carro estiver eletrizado. Acho que é isso mesmo. Letra B, retirar os passageiros de novo. Já começou com esse negócio de após afastar os cabos, professor. Isso aqui é um erro, cara. Vou explicar o que acontece. Primeiro que você mexer nesses cabos ali, corre o risco de você mesmo ser eletrocutado, né? Mesmo que você entenda um pouco e faça ali com material não condutor de energia, fazer a remoção dos cabos, isso é perigoso. E segundo, que a eletricidade ela permanece no ambiente ali por uns minutos. No chão, inclusive, na terra. Às vezes você vai remove o cabo de cima do veículo, fala, pode descer agora, gente. Vocês acreditam que aqui na cidade onde eu moro, um caminhão caçamba, ele levantou, despejou lá a areia. Na hora de sair, ele esqueceu a caçamba levantada e saiu arrancando a rede de alta tensão toda. Aí o caminhão ficou eletrocutado, né? Eletrizado, nesse caso. Quem é eletrocutado é a pessoa. Ele ficou eletrizado, cheio de energia agora. O que eles fizeram? O pessoal da companhia chegou, desligou a eletricidade. 15 minutos depois, ele desceu do caminhão e tomou choque. O chão ainda estava eletrizado, tá vendo? Então, ó, após afastar os cabos, aí pode... Não pode retirar. Só pessoal treinado, especializado. Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro aguardando o resgate adequado. Essa aqui, coisa linda. Essa letra C aqui, supimpa. Letra D. Retirar os cabos, eu já falei. O retirar o cabo é perigoso, né? Estava aqui em cima, após afastar os cabos. Não faça isso, não. Letra C aí é o mais adequado. Questão sobre primeiros socorros, que diz o seguinte: em caso de fratura fechada, fratura quer dizer quebrou o osso. Fechada é porque não chegou a fazer um ferimento externo. O osso, quando quebra, perfura a pele, você vê o osso ali de fora, aí uma fratura aberta, né? Externa. Aqui não, fratura fechada. Quebrou, trincou o osso ali, mas não chegou a perfurar a pele, não. Nesse caso, o socorrista deve fazer o quê, hein? Recolocar o osso no lugar? Não, gente. Esse recolocar o osso no lugar não é adequado. Isso quebra uma das 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros. Se você ainda não conhece essas 10 regras, é porque você não é nosso aluno. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ser o nosso aluno e aprender as 10 regras sagradas. Em 10 regrinhas você consegue responder todas as questões de primeiros socorros aí. Então aqui não, você não vai tentar recolocar osso no lugar. Muito pelo contrário,
A recomendação em caso de fratura é imobilizar, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó, na letra D, ó, imobilizar. O que é que o médico faz quando você quebra um osso, quebra um braço, uma perna, o pé, a mão? Ele engessa, não é? Aquele engessar é o quê? Nada mais é do que colocar uma carcaça de gesso dura, que é para você não conseguir ficar movimentando com aquela parte que foi fraturada. Tem que ficar imobilizado durante 20, 30 dias ou mais até o osso colar ali e regenerar. Então a ordem é imobilizar e não recolocar no lugar. Se você tentar fazer isso, você vai estar mexendo com o osso fraturado. Isso absolutamente não é recomendável. Então, certamente aqui, ó, imobilizar o membro fraturado com talas. Esse talas aqui, ó, é qualquer material que você possa improvisar. Um papelão dobrado, umas réguas de madeira, qualquer coisa, tá? Que dê ali rigidez para você prender aquela região, seja o braço, a perna, o que for, e não permitir que a vítima fique movimentando, né, com aquela parte ali. Essa aqui é a resposta certa. Aplicar pomada também não pode, porque quebra uma das 10 regras sagradas, que é medicamento. Aplicar torniquete também não pode, que também quebra uma das 10 regras sagradas. Torniquete é uma forma de estancar a hemorragia ou sangramento, que só pode ser aplicada por profissionais treinados e com equipamento adequado. Você, mero motorista que está passando por ali, leigo, só vai ajudar, não vai aplicar torniquete. Então aqui também está errado. Resposta D aí é a resposta dessa questão. Questão de direção defensiva. Não é condição adversa da via. As condições adversas são de luz, tempo, e esse tempo que eu falo não é tempo de relógio, não é tempo de clima. Como é que está o tempo hoje? Está chuvoso, está ensolarado? É isso, é esse tempo que eu estou falando, ok? Luz, tempo, via. Aí eu estou falando da via mesmo, da pista. Ah, muita curva, vegetação dentro da pista, mal sinalizada, é a via, tá? Tem também o trânsito. Como é que está o trânsito para lá? Estou querendo viajar para Belo Horizonte. Como é que está o trânsito? Está congestionado, então está fluindo, né? Condição do trânsito. Tem a condição do veículo, que aqui inclui também passageiro e inclui também a carga, tá? Em vez de eu fazer um C, eu fiz um G, mas você entendeu, né? Carga. E tem uma, tá faltando um aqui, tá faltando o condutor. Condutor também. Então anota aí, meu amigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as condições adversas. Quando você ouvir falar condição adversa, são fatores que podem influenciar no seu ato de dirigir. Não vou dar uma aula aqui agora sobre isso, porque não é o objetivo, mas você precisa decorar isso. Professor, aí está escrito que são 6, e o meu instrutor lá na escola ensinou que são 8. É porque ele pegou o passageiro e a carga aqui e colocou 7, 8. Então ele conta essa subclassificação aqui como tipos. Mas não muda para a sua vida não, tá? Porque não vai perguntar na prova quantos. Então não preocupa aqui se são 6 ou se tem 8, não. Eu costumo numerar aqui só para a gente lembrar que são 6 para eu poder lembrar delas, né? Como que eu lembrei de 4? Será que eu lembrei de tudo? Não, você já sabe que são 6. Que dentro de veículo tem passageiro e carga. Então pode ser o 7 e o 8 aí também. E aí vamos lá, não é condição adversa da via. Sinalização ausente ou deficiente. Essa sinalização aqui, certamente o Detran está se referindo à sinalização da via. Placas, imagina você andar numa pista que não tem aquelas linhas divisórias ali. Como é que você vai saber onde que é a sua mão de direção e onde que é a contramão? Aquilo é sinalização horizontal que está no piso, né? Então, sinalização ausente ou deficiente, isso é um problema. E é um problema do quê? De luz, tempo, via, trânsito, veículo ou condutor? É um problema da via, não é? Sinalização da via. Então, essa aqui é um problema, uma condição adversa da via. Posso marcar ela? Não. Por quê? Porque a questão está pedindo aqui não é. Ó, não é condição adversa da via. Se ligou? Pois é, cuidado, hein? Essa aqui já está fora. Congestionamento de veículos. Ó, quer dizer que eu estou indo para Belo Horizonte e está tudo congestionado. Isso é um problema da via? Não é um problema da via, isso é um problema do trânsito. Trânsito. Porque não importa se a via é boa ou se é ruim, se vai estar congestionado ou não, isso é indiferente. Então eu estou procurando aquela que não é condição adversa da via. Já achei, essa aqui, ó. Essa aqui é do trânsito. Já achei, letra B.
Pavimentação deficiente. O que é pavimentação? O asfalto está deficiente. Isso é um problema da via? É. Ondulações, valeta, buraco, tá vendo? Então, se é, eu não posso marcar, porque eu estou procurando aquela que não é. Declives acentuados. O que é declive? Declive é uma descida, né? Descida. Acentuada quer dizer uma descida íngreme. Íngreme. Descida muito forte. Isso aqui é um problema da via também. Então tá fora. Eu estou procurando aquela que não é. É só o congestionamento mesmo. Essa aqui é a única que não é da via. Congestionamento é problema do trânsito. Beleza? Letra B de beleza. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Num sinistro de trânsito, lembrando que sinistro a gente vai entender como acidente. Professor, por que o Detran não coloca acidente em vez de colocar sinistro? Porque houve uma alteração recente no Código de Trânsito Brasileiro que mudou todas as palavras acidente, eles tiraram e colocaram sinistro. E por que isso, professor? Por causa de uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que o termo adequado é sinistro. Isso não muda nada na redução de acidentes, não muda nada no entendimento da gente. Sinceramente, só atrapalha. Umas besteiras que tem tanta coisa mais importante, mas se tiver que fazer essa besteira aqui para encher o sapato da gente. No sinistro de trânsito, deverá, ou seja, é uma obrigação, ser primeiro atendida a vítima que estiver gritando com muita dor. Então eu vou olhar lá, tem 10 vítimas, a que estiver gritando mais eu vou atender ela, tá certo? Não é. Xingando com muitas ameaças. Essa que você vai atender? Não, até porque se ela está xingando e ameaçando, é porque ela está consciente, ainda está em boas condições vitais, né? Com algumas fraturas na perna, veja bem, algumas, no plural, fratura, quebrou a perna em alguns lugares. Vai atender ela primeiro? Depende, eu teria que comparar com outras lesões. Respirando com muita dificuldade. Opa, olha aqui, ó. Respirando com muita dificuldade. Quem você socorre primeiro? Quem está com a perna quebrada ou quem está respirando com dificuldade? Aqui, né, gente? Inclusive, anota aí. Primeiro, são as vítimas com hemorragia abundante. Naquele ciclo XABCDE, é o que é representado pela letra X. X é hemorragia. Professor, mas não tem nada a ver X com hemorragia? Por quê? Isso aqui é só um código, tá? Porque existiu o protocolo A, B, C, D, E, tá vendo? Na sequência alfabética. E, de repente, resolveram colocar essa hemorragia abundante. Não é qualquer sangramento, não, tá? Essa hemorragia abundante em primeiro lugar. Existe alguma letra antes do A no alfabeto? Que eu conheça, não. Aí eles colocaram um X. X pode ser uma letra qualquer, né? Na matemática, o valor de X pode ser um valor qualquer, não é? A ideia foi essa. Então, o X é hemorragia. O segundo é o B. Aí, o segundo é o B. Analfabeto. Fugiu da escola. Não é o B, né, gente? É o A. Tá que nesse caso vai ser a parte aqui de consciência, avaliação de consciência da vítima. Se ela está inconsciente, você deve dar uma atenção maior para ela. Depois vem o B e depois o C. E aí vem consciência, respiração, cardíaca. Viu como é que funciona? Se você não sabe esse XABCDE, dá uma olhada no nosso curso ou no seu material, ou pergunte ao seu instrutor, porque é importante saber isso aqui, tá? Que é isso aqui que estabelece a ordem de atendimento, não é quem está gritando nem xingando, ok? Letra D de dado aí, a resposta. Questão sobre mecânica básica de veículos. É um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo. E aqui não falou em que períodos isso deve acontecer, falou que é periodicamente. Aí periodicamente pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente, a cada 10 mil quilômetros, anualmente, enfim. Não citou, né? Só diz que de tempo em tempo a gente tem que verificar um cuidado aqui, vamos ver qual é. Lavar os tapetes para evitar ferrugem. Bom, que eu saiba, os tapetes do veículo ou são de tecido ou são de borracha. Nenhum desses dois materiais enferruja, né?
Então não faz sentido, não. Vamos ver a letra B. Trocar a água do radiador mensalmente. Olha, água do sistema de arrefecimento, vou nem dizer do radiador, do sistema de arrefecimento, ela precisa ser verificada diariamente. Caso ela tenha baixado abaixo do mínimo ali, a gente precisa completar. Agora, trocar essa água só em caso mesmo de apresentar alguma questão que necessite da troca dessa água. Normalmente, o manual do fabricante ele não menciona sobre troca, substituição da água, tirar aquela água que está lá dentro e colocar outra, não. Ele menciona sobre verificar diariamente e completar caso esteja baixo. Então não faz sentido também. Lavar os pneus para evitar derrapagem. Nunca ouvi falar que lavar os pneus evitaria que ele derrapasse. Está fora. Verificar o nível do óleo do motor. Olha aí, o motor precisa de lubrificação. E essa lubrificação é feita com óleo lubrificante. Verificar o nível desse óleo é algo que eu preciso observar diariamente. Aqui fala periodicamente, diariamente. Então essa aqui serve como resposta, letra D de dado. Inclusive anota aí, água do sistema de arrefecimento e óleo do motor é verificar diariamente e completar caso seja necessário, tá? Questãozinha sobre primeiros socorros que diz: é procedimento correto com vítima de queimadura provocada por chamas, fogo, tá? Fogo queimou a pessoa. Colocar a parte afetada sob a água para esfriar e diminuir a dor. Sob quer dizer debaixo d'água. Abre uma torneira, uma mangueira e deixa a água escorrer naquela área afetada. Isso realmente resfria o ferimento da queimadura e diminui a dor. Você deve ter queimado alguma coisa aí no dedinho, a mão, enfiou lá debaixo da torneira, uma beleza, né? Para de doer na hora. Isso aqui faz sentido, tá? Vou deixar aqui, ó, com o Vzinho. Ah, outra coisa. Aqui, gente, fala colocar sob a água, ou seja, lavar a região com água, jogar água sobre o ferimento. Isso é porque é uma queimadura provocada por chamas, tá? Se for uma queimadura provocada por um produto químico reagente com a água, por exemplo, a cal é um tipo de produto químico que queima, soda também, soda cáustica, né? Que queima e se você jogar água aí a coisa piora, né? Porque ele vai reagir com a água e vai queimar. Então esteja atento a isso, tá? Aqui está falando queimadura provocada por chamas. Aí tudo bem, pode jogar água. Aplicar creme dental sobre a queimadura para diminuir a dor. Apesar de ser um procedimento bem comum, né? Não sei se você já viu alguém fazendo isso. O creme dental ele dá aquela sensaçãozinha de frescor. Então você passa ali, né? O álcool também dá essa sensação. Então tem gente que passa essas imundícies. Não pode. Sobre ferimento de queimadura, ferimento nenhum. Você não pode aplicar nada, muito menos creme dental. Esquece essas técnicazinhas domésticas aí que você está acostumado a usar, tá? Cobrir o ferimento com um pano limpo e seco. Isso aqui parece ser bom. O problema é que uma queimadura, você joga um pano sobre aquela queimadura, pode ser uma gaze, né? Aquela gaze utilizada para fazer curativo. Você joga uma gaze ali em cima, um pano seco. O que a queimadura vai fazer? Ela vai absorver, o pano, né? A gaze, o tecido, vai absorver a umidade do ferimento, da queimadura. Aquilo vai grudar ali para tirar depois. Imaginou o que acontece, né? Ah, mas lá no hospital eles põem a gás com medicamento, aquele é umedecido, não é seco não. Se colocar seco, ele vai puxar a umidade da queimadura, do ferimento, vai grudar ali, depois para tirar, é um Deus nos acuda. Então não pode, tá? Todas as afirmativas estão corretas? Não, não estão não. Só a letra A que está correta, anote aí. Mais um aí sobre primeiros socorros. Olha, o pedestre foi atropelado por um ônibus. Ih, logo um grandão, hein? A vítima queixa-se, ou seja, está reclamando de estar sentindo muito frio e quer ser removida para outro local. Estou sentindo frio, me tira aqui do meio da pista, não quero ficar aqui. Nessa situação, deve-se, o que você tem que fazer? Enquanto aguarda o resgate, removê-la para a calçada e cobri-la com um cobertor. Tá vendo isso aqui? Questãozinha sobre direção defensiva. Dirigir exibindo manobras perigosas na via é um ato que caracteriza, esse caracteriza aqui poderia ter vindo também como constitui
O Detran gosta muito de usar esses dois termos, né? Caracteriza ou constitui distração, imprudência, imperícia ou respeito às normas. Olha, de fato, respeitando normas, não, respeitando os demais, né, usuários da via. Respeito aqui é o que não está existindo, né? Exibindo manobra perigosa, respeito não. Se fosse desrespeito, né? Essa aqui eu já elimino. Seria um ato de distração? Não, distração é outra coisa. Quando acontece alguma coisa involuntariamente, sem a pessoa querer. Aqui ele está exibindo manobra perigosa. É porque ele quer se apresentar, aparecer. Não é o caso. Então nós ficamos aqui entre imprudência ou imperícia. O que é a imperícia? Imperícia é falta de habilidade, ou mesmo que falta de domínio sobre o veículo. Uma pessoa que aprendeu a dirigir há pouco tempo, tem carteira recentemente, é muito comum dele ter aqui imperícia, falta de habilidade. Vai fazer uma baliza e fica com medo, esbarra no carro no meio-fio, né? Os carros estão na frente e atrás, esbarra no meio-fio, arranha a roda. Vai arrancar na subida, deixa o carro voltar, né? Vai sair na ladeira subindo aqui, deixa o carro voltar, colide no veículo de trás. Ou às vezes nem colide, mas só deixa dar aquela voltadona, sai acelerando alto. Isso é falta de habilidade. Não é o caso, né? Porque se o cara está exibindo, ele está se exibindo, está se mostrando manobras perigosas, é porque não é falta de habilidade. O caso dele aqui vai ser imprudência. Professor, beleza, a diferença entre imprudência e imperícia eu entendi. A imperícia é a falta de habilidade, a falta de domínio sobre o veículo, e é claro que não é o caso desse motorista aqui que estava se exibindo. Então eu sei que é imprudência. Mas e quando é negligência, hein? Ó, esse sinal aqui é de igual, não é? Quando vem um igual cortado, você vai entender como diferente. O imprudência, ele é diferente da negligência. Por que que ele é diferente da negligência? Porque negligência é quando existe uma circunstância adversa, uma situação perigosa, e o motorista ignora. Por exemplo, pneus carecas, veículo em mau estado de conservação, está chovendo muito e mesmo assim ele sai para fazer uma viagem, em vez de esperar o tempo melhorar. Ou então ele já está em viagem, começa a chover muito, em vez de ele procurar um posto de gasolina para encostar, ele insiste em permanecer na viagem. Isso é negligência, é quando ele ignora uma condição perigosa. Não é o caso aqui, né? Aqui é a ação dele, ele está fazendo alguma coisa que torna a situação perigosa. Aí é imprudência. Agora, quando não é a ação dele, é a condição que é perigosa, aí é negligência. Questão sobre normas de circulação, que diz o seguinte: nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite existe uma regrinha básica, que é, se a via tem iluminação, aqui, ó, nesse caso aqui tem, ó, com iluminação, você vai usar o farol baixo, tá? Então, o farol alto aqui é para via sem iluminação. Agora, preste atenção. Aqui fala nas vias com iluminação pública. É muito comum o Detran colocar da seguinte maneira: nas vias providas de iluminação pública. Então, veja, em vez de colocar com iluminação, ele coloca providas. Nas vias providas de iluminação pública, você vai entender como a mesma coisa, tá? Guarde bem esse providas aí. Da mesma forma que se for uma via sem iluminação, a palavra vai ser isso aqui é um D, tá? Desprovidas. Se o Detran disse desprovidas, quer dizer, não tem iluminação pública. Esse des aqui é de não. Se ela diz providas, é com iluminação pública. Então, se liga nesses termos mais difíceis, porque é isso que costuma agarrar algumas pessoas na hora da prova, tá? Nas vias providas ou com iluminação pública, o uso do farol alto à noite é proibido, claro. Farol alto em via com iluminação não pode. Então, tá aqui, ó, proibido. Se você for observar, ó, na letra A fala permitido, não é. Na letra B fala permitido, não é. Na letra D fala permitido ainda com a casca de banana na frente, que é um somente. Quem estuda com a gente sabe que quando aparecem essas cascas de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falsa, é errada. Se você ainda não conhece as cascas de bananas, esse macete aqui das cascas de bananas, precisa estudar com a gente, hein? Se liga aí. Então, ó, não é permitido, tá? Já risquei todos aqui que está falando que é permitido e já fui aqui no proibido. Proibido, pois deve ser usado o farol baixo. Guarda essa regrinha.
Se é via com iluminação, farol baixo. Via sem iluminação, farol alto. Questão sobre mecânica, que diz o seguinte: a função da bateria é... Bateria. Manter o carro em movimento caso o motor não funcione. Gente, absolutamente não é essa a função da bateria. A bateria mexe com eletricidade, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Professor, mas eu fiquei sabendo que a bateria, ela que impulsiona, alimenta um motor elétrico e que faz o motor principal funcionar. Realmente, o motor principal do carro, para ele começar a funcionar, depende de um motor auxiliar, um motorzinho elétrico chamado motor de partida, o motor de arranque. E ele é alimentado por energia elétrica, esse motorzinho. Mas ele é só para dar o primeiro impulso no motor principal. Uma vez que o motor principal começou a funcionar, esse motor de partida parou de funcionar também, ok? Então, absolutamente não é função de bateria manter carro em movimento, não. Tá fora. Armazenar e fornecer energia elétrica. Ó, beleza, nós já estamos falando da mesma língua aqui, ó. Energia elétrica, ok. A bateria armazena energia elétrica. É na bateria que fica armazenada a energia elétrica, como se fosse uma caixa d'água de uma residência. É lá que fica armazenada a água que vai abastecer a residência, não é? A caixa d'água? Pois é. A bateria faz isso também, só que com eletricidade, não água, né, gente? E da mesma forma que a caixa d'água na casa fornece a água para casa, a bateria também fornece a energia elétrica para o veículo, pois é nela que está armazenada a energia elétrica. Então, certamente será essa a resposta. Vamos ver as outras alternativas aqui, ó. Regular a energia elétrica. Beleza, está falando de energia elétrica, mas regular? Como assim regular? Sinceramente, eu estudo todo o sistema elétrico do veículo, eu não lembro de ter visto essa palavra regular. Esse regular vem de controlar. Não, absolutamente não. Transformar a energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica, gente, quem gera é o motor do carro. A bateria vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica? Na verdade, existe um dispositivo chamado deixa eu fazer esse T aqui direito. Alternador. E esse alternador, ele usa dessa força mecânica gerada pelo motor para produzir energia elétrica. Então, não é nem assim, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Usa essa energia mecânica para produzir energia elétrica. E quem faz isso é o alternador, não é a bateria, não. Então, tá fora, exatamente letra B a resposta dessa questão. Questão sobre infrações e penalidades. Implica na penalidade de suspensão do direito de dirigir, conduzir motocicleta ou motoneta, transportando criança. Isso aqui é uma regra básica, né, gente? Tem uma idade limite para criança, que é 10 anos, que é para ela ir no banco da frente do veículo, frente do carro, ou na garupa da moto. Aqui falou moto ou motoneta, tanto faz, tá? Na garupa da moto. 10 anos. Isso aqui acho que todo mundo está tirando carteira, sabe disso. Pode ser até que alguns de vocês tenham confundido, porque já viram algum material mais antigo, falando de 7 anos para moto, mas isso mudou já tem um bom tempo, tá? Hoje são 10 anos, tanto para a moto quanto para o banco da frente do carro. Então, menor de 10 anos vai dar problema, não é? Vai dar multa gravíssima e vai dar suspensão do direito de dirigir. Menor de 10 anos não pode.